Olá, querido catequizando, aquele abraço muito carinhoso para você que mais uma vez nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, município de Olímpia. Prazer muito grande tê-lo aqui conosco na catequese de adultos. E como sempre nós fazemos, nós vamos tratar por aqui sobre um assunto muito importante. E eu convido você a estar conosco mais uma vez, a ficar conosco até o final. Hoje, por meio deste encontro, nós falaremos sobre Maria. Maria, a Mãe de Deus, Maria, a Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, a Mãe de todos nós. E para iniciarmos bem o nosso encontro, eu convido você a invocar comigo a Santíssima Trindade e fazermos juntos a oração do Espírito Santo, para que Ele possa nos envolver com toda a sua força, para que nós possamos ter o nosso discernimento aguçado e possamos aprender e sermos transformados por meio da Palavra de Deus. Vamos dizer juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido catequizando, querida catequizanda, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, está aí com você, esteja você onde estiver. O Espírito Santo está conosco, nos auxiliando, nos guiando, para que nós possamos aprender cada vez mais por meio da Palavra de Deus. E como eu já anunciei, hoje nós vamos falar sobre Maria, Está aqui, Maria, a Mãe de Deus. Maria, a Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o próprio Deus. Maria, a nossa mãe, a mãe de todos nós. Maria, uma mulher muito importante, Maria que é testemunho de fé, que é testemunho de perseverança, que é testemunho de fidelidade ao Senhor. Maria que se colocou dentro do projeto de salvação que Deus tinha para a humanidade e ela cumpriu a sua missão até o fim. Foi fiel, perseverante, demonstrando amor, fidelidade e, acima de tudo, uma conduta irrepreensível que serve de exemplo para todos nós cristãos. Então, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, vamos fazer a leitura no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que está lá no capítulo 1, nos versos 26 ao 38, que diz o seguinte a cada um de nós. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ouvindo isto, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que vai ficar grávida, terás um filho e dar-lhes-á o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dar-lhe-á o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel, apesar da sua velhice, concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já há 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse:
Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo deixou-a. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido catequizando, querida catequizanda, por meio desse trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, fica muito claro que Maria disse sim, que Maria se comprometeu no plano que Deus tinha para a salvação da humanidade. Maria se comprometeu com tudo aquilo que o Senhor planejava para a humanidade, para cada um de nós. E ela disse, eu ressaltei aqui, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria deixou que a vontade de Deus prevalecesse sobre a sua vida, prevalecesse sobre a sua vontade. Maria, evidentemente, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E não foi uma tarefa muito fácil para ela dizer sim, porque, sem dúvida alguma, ela ficou com receio, ela teve medo, ela ficou pensativa, evidentemente, sobre as consequências de ela aparecer grávida diante do povo, sobretudo por conta dos costumes que havia naquela época. Mas Maria, ela confiou no Senhor, disse sim a Deus, disse sim e se colocou dentro do projeto de salvação que Deus tinha para a humanidade. Então ela não se esquivou. E quantas vezes nós somos chamados por Deus para cumprir um propósito? Quantas vezes Deus nos chama para que Ele possa nos usar para construir o seu reino, para transformar a vida das outras pessoas, e muitas vezes nós não escutamos, não percebemos o seu chamado. E algumas vezes até percebemos e, infelizmente, nós, em vez de sim, acabamos dizendo não àquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, que o sim de Maria seja exemplo para cada um de nós, para que nós também possamos dizer o nosso sim a Deus e, por meio do nosso sim, nós possamos transformar não só a nossa vida, mas nós possamos também transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Podemos ter medo, podemos ter receio, podemos ficar assustados, como Maria ficou naquele momento em que o anjo apareceu a ela, mas Deus nos dará a força necessária para que nós possamos cumprir e cumprir bem os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então, que o sim de Maria seja exemplo para cada um de nós. Então, fica evidente que, por meio de Maria, a salvação veio ao mundo. Então, Maria, ela trouxe Jesus Cristo até nós. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo, aquele que nos deu uma nova condição de vida, aquele que nos livrou de todos os pecados, que nos deu uma condição de se viver onde impera o amor, impera a justiça, impera a fraternidade. E Maria, evidentemente, contribuiu de forma significativa para que tudo isso acontecesse, Porque Maria permitiu que o Verbo, que o próprio Deus, se tornasse carne, ou seja, que o próprio Deus viesse ao mundo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e permanecesse junto de cada um de nós e transformasse definitivamente a nossa vida. Então, Maria, ela é uma mulher especial, uma mulher muito importante dentro da nossa igreja, que merece todo o nosso respeito, que merece todo o nosso carinho, que merece toda a nossa devoção. Por isso que nós devemos dispensar a ela uma atenção toda especial. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos do 39 ao 45, nós vamos perceber que Maria é a árvore que dá frutos. Por que isso? Porque o próprio anjo Gabriel, ao anunciar
a Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque ela tinha sido coberta, envolvida pela graça do Senhor e foi escolhida para trazer Jesus Cristo ao mundo. Maria, apesar de tudo isso, ela não se colocou aqui neste mundo como melhor do que as outras mulheres e com muita humildade, com muita simplicidade, ao ficar sabendo que a sua parenta Isabel, por meio do anjo Gabriel, ela ficou sabendo que a sua parenta Isabel estava grávida já há 6 meses, Maria se dirigiu até onde estava a sua prima, que já tinha uma idade avançada, para auxiliá-la, para ajudá-la naquilo que fosse preciso. Então, mais um exemplo maravilhoso deixado por Maria, que nós devemos ter o nosso coração sempre disposto a auxiliar as outras pessoas, sobretudo aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas desfavorecidas, aquelas pessoas marginalizadas. Assim como Maria, nós devemos ser uma árvore que dá frutos, frutos que possam alimentar, frutos que possam transformar a vida das outras pessoas, assim como Maria fez com a sua parenta Isabel. E Maria, evidentemente, caminhou, foi, visitou a sua parenta Isabel e elas tiveram um diálogo muito interessante e sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho à frente ainda neste encontro. E aqui eu coloquei esta foto, Maria segurando Jesus Cristo em seu colo e ao redor os 3 reis magos que, seguindo a estrela, encontraram Jesus e presentearam o menino com ouro, com incenso e com mirra. Isso nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 11, o encontro dos 3 reis magos, ou seja, os povos de várias partes do mundo vieram ao encontro do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que simboliza esses 3 reis magos. Os povos de várias partes do mundo vieram ao encontro de Jesus. E eles, ao presentear Jesus Cristo com ouro, eles indicam a realeza de Jesus Cristo, porque Jesus é o próprio Deus. Deus que se fez carne e se colocou no meio de nós. Deus que é o nosso Rei. Então o ouro significa a realeza do menino Jesus, do próprio Jesus Cristo. O incenso é a divindade de Jesus Cristo, porque, como eu disse, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o próprio Deus. E a mirra significa a humanidade de Jesus. Se Deus se fez carne, se fez homem e se colocou aqui entre nós, evidentemente ele tinha fome, ele tinha dor, ele tinha medo, ele tinha sede, enfim, todos os sentimentos que uma pessoa comum possui, Jesus Cristo também possuiu, apesar de ele, é claro, ser o próprio Deus. Então a mirra significa a humanidade de Jesus Cristo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, basta ler ali o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Esse ponto especificamente está lá no verso número 11, capítulo 2, verso 11. É um momento lindo, maravilhoso, em que esses reis aqui representam toda a humanidade, várias partes do mundo, ou seja, todo povo deve se encontrar com Jesus e permitir que Jesus faça parte da sua vida, evidentemente. Aqui nós temos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 21 ao 40, que Maria, ela é peregrina na fé. Maria é peregrina na fé. Ela, juntamente com José, ambos pessoas de muita fé, fiéis ao Senhor, obedeceram à tradição da igreja daquela época e apresentaram Jesus no templo, a Salomão, para que fosse cumprida
aquilo que estava escrito nas Escrituras. Então Maria, ela mostrou a sua fidelidade ao Senhor, né? Então a mãe, né, do próprio Jesus Cristo, né, dando exemplo, né, de fé, cumprindo os mandamentos do Senhor. Então, mais uma atitude bela, linda de Maria, como também de José, um homem e uma mulher de fé, exemplo a cada um de nós, né? Exemplos que devem ser seguidos por cada um de nós. Que nós sejamos fiéis cumpridores dos mandamentos do Senhor. Nós temos os 10 mandamentos, temos os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No encontro passado, nós falamos sobre os 5 mandamentos da igreja. Então nós devemos, assim como fez Maria, assim como fez José, cumprir o mandamento do Senhor. E Maria levou Jesus e o apresentou ao templo, no templo, porque havia uma tradição naquela época de se apresentar os recém-nascidos no templo, a Deus. É isso que o significado era esse, né? Apresentar aquele que nascesse a Deus. E Maria fez isso com muita fé, com muita dedicação, né? Cumpridora do mandamento do Senhor. E aqui nós temos, né, o Cântico de Maria, né, que é muito conhecido como Magnificat. Então, nós falamos que quando Maria recebeu a notícia por meio do anjo que ela seria a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria recebeu também a notícia de que a sua parenta, a sua prima Isabel, já idosa, estava grávida de João Batista, aquele que viria para abrir o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Maria chegou à casa de Isabel, Isabel percebeu que ela estava cheia de graça, percebeu a presença do Espírito Santo em sua prima, em Maria, né? E elas tiveram um diálogo maravilhoso ali, e depois Maria, após o diálogo com Isabel, ela proferiu algumas palavras que é conhecida como Magnificat, ou seja, o canto de Maria, né? O cântico de Maria. Eu vou pegar aqui e vou fazer a leitura para você. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E aí o trecho finaliza assim: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então percebam que nesse trecho do Evangelho, Maria reconhece o grandioso poder de Deus, que não abandona o seu povo. Maria reconhece Deus como aquele que sempre promove a justiça, que está ao lado, sobretudo daquelas pessoas menos favorecidas. Então Deus, né, é todo-poderoso, e Maria reconhece, né, esse poder de Deus e se coloca, né, mais uma vez ali de forma muito humilde, de forma simples, ela se coloca como serva do Senhor. Então Maria, eu coloquei aqui, é uma mulher de coração pobre. Maria é uma mulher solidária com os pobres. Então eu peço a você que me vê e me ouve por meio deste vídeo, que este exemplo deixado por Maria interfira no nosso ser e faça com que o nosso coração também seja um coração solidário,
que nós tenhamos um olhar diferenciado para aquelas pessoas pobres, para aquelas pessoas menos favorecidas, e que nós coloquemos os nossos dons, né, os nossos recursos para mudar, para transformar a vida dos nossos irmãos. Assim como Maria se dirigiu e permaneceu com Isabel, ajudando-a, nós devemos também ajudar as outras pessoas ao nosso redor. Aqui um ponto muito importante também, em que Maria tem uma postura amorosa, né, se coloca como atenciosa, né, e aqui a gente pode falar que ela é medianeira, né, ou seja, ela intervém junto ao seu filho Jesus para que o milagre pudesse acontecer, né? Então, as bodas de Caná, né, é um trecho do Evangelho muito conhecido, em que estava tendo uma festa, né, o vinho acabou, né, o noivo estava preocupado, imagina ali um casamento, né, e naquela época servia-se muito vinho durante o casamento, as festas, né, de casamento, e Maria percebeu que o vinho havia acabado. Então ela pede a Jesus Cristo para que promova um milagre. Aí Jesus, se a gente for fazer a leitura do Evangelho, fala assim: mulher, não chegou a minha hora, né? Mas Maria, ela fala com Jesus, ela pede para que Jesus promova o milagre, e Jesus promove a transformação de água em vinho bom, em vinho novo, né? Então, que nós possamos também reconhecer que Maria possa interceder junto ao seu filho para que, por meio do seu pedido, né, nós tenhamos as nossas vidas transformadas, que nós tenhamos o nosso ser renovado, que nós possamos ter aquilo, né, que nós necessitamos para viver com dignidade. Então, Maria, ela é a medianeira, né? Ou seja, ela pode, né, pedir a seu filho que haja sobre a nossa vida. Por isso que nós devemos ter um amor, um carinho, uma devoção muito importante, muito intensa a Maria, porque ela evidentemente é uma mulher especial, amorosa e atenciosa. E da mesma forma como ela pediu então para que o seu filho promovesse o milagre ali naquele casamento e trouxesse um vinho novo a todos aqueles que frequentavam aquela festa, que ela também possa pedir sempre ao seu filho para que derrame sobre cada um de nós o vinho novo, o vinho mais gostoso, o vinho mais saboroso, que ela derrame sobre nós o próprio Jesus Cristo, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê força, para que nós possamos sempre ter a nossa fé aguçada cada vez mais e nos mantermos sempre esperançosos, sobretudo diante das adversidades do dia a dia. Esse trecho do Evangelho também é muito lindo, muito maravilhoso. Aqui, né, Maria está ali ao lado do apóstolo João, né, está diante de Jesus Cristo crucificado, né? Maria está ao pé da cruz, né? E aí nesse momento Jesus, né, ele olha para Maria lá na cruz, já quase para morrer, e fala: mulher, eis o teu filho, né? E olha para o apóstolo João e fala: eis a tua mãe, né? E é claro que nós sabemos, é claro que nós já falamos aqui em encontros anteriores, que a igreja ela foi instituída por Jesus Cristo, mas quem deu, né, a evolução, quem continuou os trabalhos para que essa igreja se formasse e se tornasse grandiosa como está e perdurasse por mais de 2000 anos, foram os apóstolos, né, aqui representado por João, foram os discípulos, foi a própria Maria, né, que esteve ao lado por muito tempo dos apóstolos,
dos discípulos, e ela, com toda a sua fidelidade, com toda a sua dedicação ao Senhor, ela prestou serviços relevantes na formação da igreja primitiva. Por isso que Maria é a mãe da comunidade cristã. Então Maria também, além de ser a mãe de Deus, ser a mãe de Jesus Cristo, ser a mãe de cada um de nós, Maria também é a mãe da igreja. Mãe da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como ela foi fiel. Ela ficou ao lado de seu filho até os últimos momentos, até o último instante. Ela esteve ali, perseverante no cumprimento daquilo que Deus propôs para a sua vida. Aqui eu coloquei a genealogia de Jesus Cristo, está lá em Mateus, capítulo 1, versos do 1 ao 16. Tá? E se você quiser, pode fazer a leitura para a gente não estender muito aqui no vídeo. E só o finalzinho aqui. E a Jacó nasceu José. Então a gente falou muito pouco de José aqui nesse encontro, mas é um homem de fé, um homem maravilhoso, um homem que também se comprometeu com o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade. José se colocou aqui neste mundo como marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, que é quem nos ama, que é quem nos libertou de todo pecado, que é quem nos deu a vida eterna, que é quem nos encheu de paz, nos encheu de amor e nos encheu também de esperança. Então, Maria, evidentemente, teve uma participação muito grande, não só pelo fato de ser a mãe de Jesus Cristo, mas também por contribuir e de forma significativa para a implementação da igreja do próprio Senhor Jesus Cristo. E Maria, uma mulher pura, uma mulher sem pecado, nós podemos depois tratar com vocês sobre isso em um outro encontro. Maria, ela é imaculada, ela é livre do pecado. O pecado não fez parte de sua vida, muito pelo contrário. Maria, uma mulher que se colocou aqui neste mundo como uma santa. Tanto é que está lá em Apocalipse, capítulo 12, versos do 1 ao 6, que Maria foi assunta ao céu. Então, Jesus Cristo, ele ascendeu ao céu. Maria, ela foi levada ao céu. Por quê? Porque Maria, ela era uma mulher muito especial, entendeu? Maria, ela era cheia de graça, cheia do Espírito Santo de Deus, e por essa razão ela foi elevada, ela foi assunta ao céu, onde de lá do alto, evidentemente, ela continua olhando com todo o seu amor, com todo o seu carinho para cada um de nós. Ela estende o seu manto para nos proteger de todos os males. Por isso que nós devemos ter uma devoção, ter um carinho, ter um respeito muito grande por esta mulher que fez a diferença na vida de cada um de nós. E eu trouxe aqui, para fazer a leitura para vocês, um trecho que eu encontrei em uma apostila que eu gosto de acompanhar, que fala sobre Maria. O trecho diz assim, está no documento de Aparecida, está no capítulo 6. A Virgem de Nazaré teve papel único na história da salvação, concebendo, educando e acompanhando seu filho até o sacrifício definitivo. Desde a cruz, Jesus confiou a seus discípulos, representados por João, o dom da maternidade de Maria, que nasce diretamente da hora pascal de Cristo. E desse momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa, perseverando junto aos apóstolos à espera do Espírito. Ela cooperou com o nascimento da igreja missionária, imprimindo-lhe o selo mariano que a identifica profundamente.
como mãe de tantos, fortalece os vínculos fraternos entre todos, estimula a reconciliação e o perdão e ajuda os discípulos de Jesus a experimentarem como uma família, a família de Deus. Como na família humana, a Igreja Família é gerada ao redor de uma mãe, que confere alma e ternura à convivência familiar. Lindo, né? Isso está no documento de Aparecida, no capítulo 6, né? Algo lindo, maravilhoso, né? Que só ratifica, né? Que complementa tudo aquilo que eu falei para vocês sobre a importância de Maria, a mãe de Deus, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe da Igreja, a mãe de todos nós. Por isso que nós devemos essa devoção forte a Maria, esse carinho, esse amor todo especial a esta mulher especial que fez a diferença na Igreja e continua fazendo a diferença na vida de cada um de nós. E então que Maria seja exemplo a cada um de nós de fé, de fidelidade e perseverança nas coisas de Deus, para que nós possamos caminhar sempre em busca da santidade, sermos homens e mulheres cumpridores dos mandamentos do Senhor, para que nós possamos assim alcançar o reino do céu. Amém? Lindo tudo isso, não é? Lindo, lindo, muito lindo, né? E eu quero agora convidar a você a fazer uma oração. Vamos rezar uma Ave Maria e vamos elevar os nossos pensamentos a esta mulher especial, a qual nós devemos toda a nossa devoção, para que ela interceda junto ao seu Filho, para que nós tenhamos tudo aquilo que nós precisarmos para viver com dignidade neste mundo, para que nós possamos abrir o nosso coração para amar o próximo, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que por meio dos nossos dons nós possamos então transformar não só a nossa vida, mas também a vida de todas as pessoas ao nosso redor. Então, juntos vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos catequizandos, nós estivemos reunidos, nós permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o amor de Maria possa tomar conta do seu ser, do seu coração e que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até lá!